Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar um pouco sobre quando devo usar a buzina e quando é proibido fazer uso da mesma. Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Hoje eu vou trazer aqui um esclarecimento sobre esses dois pontos. Nós iremos aqui trabalhar o artigo 41 e nós iremos aqui trabalhar o artigo de 227. Nós iremos falar um pouquinho sobre normas de circulação e conduta e iremos falar um pouco sobre infrações, ok? Então, você que está aí nos assistindo, aproveita, curte, comenta, se inscreva no canal, compartilha com os amigos esse vídeo, tá ok? E vem pra cá. Primeiro ponto que nós iremos trabalhar. Quando eu devo fazer uso da buzina? Nós temos aqui o artigo 41. Que vai nos dar orientação sobre quando podemos fazer uso da buzina sem cometer uma infração. Então, olha o que diz o artigo 41 do CTB. O condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que, em toque breve e nas seguintes situações. Primeiro parágrafo, para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidente. Segundo ponto, fora das áreas urbanas, quando for conveniente, advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Então, o artigo 41 deixa claro para a gente o seguinte: quando eu devo usar a buzina? Primeiro, você deve fazer uso da buzina para advertir pedestre, ciclista ou outros usuários da via com a finalidade de evitar o acidente. Outro ponto, você pode também fazer uso da buzina quando você vai ultrapassar outro veículo, você dá algum toque breve para advertir ou para alertar o condutor que você tem o propósito de ultrapassá-lo. Lembrando que todas as vezes que for fazer o uso da buzina, melhor dizendo, todas as vezes que você for fazer uso da buzina, por mais que seja para advertir os usuários da via com a finalidade de evitar o acidente, quando for fazer uso para ultrapassá-lo, para alertar o condutor, sempre que for fazer para essas duas finalidades, tem que ser feito de que forma? Sempre toques breve, curto, ok? Por quê? Se você for advertir alguém acerca do acidente e pressionar com força, você vai estar cometendo o quê? Uma infração. Porque o artigo 41 está dizendo que você pode fazer uso da buzina, sendo que existe também a forma de como fazer o uso da buzina, toques breves, ok? Então fique atento aí, para tu não cometer nenhuma infração, até mesmo quando você tem uma boa intenção de fazer a coisa certa, ok? Então, pegaram aí? Quando eu devo fazer o uso da buzina? E como eu devo fazer? Eu devo fazer com toques breves. Quando eu devo fazer? Para advertir os usuários da via com a finalidade de evitar o acidente
e para também alertar outros condutores sobre o propósito que tem de ultrapassá-lo, ok? Segundo ponto, quando fazer uso da buzina se torna uma infração ou é proibido? Você sabe? Então, preste atenção. Vamos ver o que diz o artigo 227 do CTB. O artigo 227, eu vou ler para vocês, logo após estarei comentando para nós entendermos melhor. Artigo 227. Usar a buzina. Aí, primeiro parágrafo. Em situações que não dê simples toques breves, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. Aí nós temos aqui, segundo tópico aqui, prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Terceiro tópico, nós temos aqui entre as 22 horas e as 6 horas da manhã. Tópico 4, nós temos aqui em locais e horários proibidos pela sinalização, pela placa de regulamentação. E nós temos aqui o quinto tópico, em desacordo com os padrões e frequência estabelecidas pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Nós temos aqui infração leve, penalidade é multa. Então, quando se torna proibido fazer uso da buzina? Temos aqui, quando eu não faço uso dela com toque breve. Lembra que eu falei? Se eu pressiono bastante a buzina, não faço com leve toque, por mais que eu tenha a intenção de advertir o pedestre ou outros condutores, eu estarei cometendo uma infração leve. Então, se eu vou advertir alguém, se eu vou advertir um condutor, eu preciso fazer toques breves na buzina. Quando também se torna uma infração? Quando eu faço ela prolongada e sucessivamente. Isso também é uma infração. Ou por qualquer outro pretexto. Vi um amigo passando na rua, eu começo a buzinar para cumprimentá-lo. Também é uma infração. Outro ponto, entre as 22 horas e entre 6 horas da manhã. Esse horário também é considerado uma infração quando se faz o uso da buzina. E temos também os locais proibidos. Normalmente são os hospitais, nas proximidades de escola. Você vai ver uma placa da regulamentação com a buzina lá dizendo que é proibido fazer o uso da buzina. Então, se tem uma placa indicando que fazer o uso da buzina naquela área ali é proibido e o condutor, mesmo assim, faz o uso da mesma, ele está cometendo uma infração. Então, vamos ficar atentos em relação ao horário, em relação às placas de regulamentação. Temos também aqui outro ponto muito importante, que é o tópico de número 5, que diz em desacordo com os padrões e frequência. Você sabia que existe um padrão de frequência estabelecido pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito? Então, eu vou explicar para vocês aqui rapidamente que existe uma resolução N35 de maio de 1998 que trata sobre esse ponto que nós estamos comentando, que é sobre os decibéis. Então, fique atento aí, que nós temos também essa regulamentação para esse ponto do número 5, que está no artigo 227. Então, fique atento sobre quando é proibido.
ok? Espero ter contribuído com vocês nessa aula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode comentar aí embaixo, estarei respondendo a todos, tá ok? Se tiver sugestão de temas, assuntos que você tenha dúvida, traz ele pra gente, que nós iremos, juntamente com vocês, sentar, conversar, estudar e explicar da melhor forma possível para que todos tenham suas dúvidas resolvidas. Desde já um forte abraço. Meu nome é Adriano Silva, instrutor de trânsito, formado pela CETREMP. É um prazer estar aqui com vocês, mencionando essa aula. Ok? Forte abraço, até a próxima.